Buscando o melhor proveito da luz solar, a LONGi tem avançado no caminho de uma revolução energética global, com a missão de utilizar a energia solar para construir um mundo sustentável e está comprometida com o desenvolvimento global rumo ao carbono zero. A LONGi possui um processo sistemático de resposta técnica para entregas, oferecendo aos clientes o serviço mais eficiente. Hoje, acompanhe esse nosso guia para entender os módulos fotovoltaicos e seu processo de instalação. Tomando como exemplo o módulo bifacial LONGi Jaimus 5. Ele inclui uma estrutura de liga de alumínio, vidro temperado de alta transmitância, filme de encapsulamento de alta qualidade, células de alta eficiência e uma caixa de junção, além de cabos e conectores. Cada módulo LONGi possui um número de série único. 3 números de série idênticos estão localizados no vidro frontal, ao lado da moldura e no vidro traseiro do módulo. A parte traseira do módulo possui uma placa de identificação, que exibe os parâmetros de desempenho elétrico do módulo, como tipo de produto, potência, tensão e corrente. Além disso, é possível consultar informações relevantes através do código QR no módulo. Diferentemente dos módulos bifaciais, os módulos monofaciais utilizam um filme traseiro em vez de vidro. Ao receber os módulos, verifique imediatamente se o veículo de transporte e os próprios módulos não estão danificados ou com aparência anormal. Ao preencher o formulário de recebimento dos módulos, verifique cuidadosamente se a quantidade e o modelo estão corretos e se a embalagem está intacta. Caso a entrega não corresponda às especificações ou se houver danos na embalagem dos módulos, registre imediatamente o número do palete e o código de barras do módulo danificado. Descreva a anomalia no recibo e tire fotos o quanto antes para fornecer evidências ao transportador e ao time de atendimento ao cliente da LONGi. Se os módulos chegarem em contêineres, verifique se a aparência do container está em bom estado. Após abrir o container, confirme e verifique a quantidade de módulos. Em seguida, preste atenção às informações de marcação na embalagem externa dos módulos. Recomenda-se agrupar os módulos com a mesma potência e classificação de corrente na mesma área para facilitar a instalação. Recomenda-se o uso de empilhadeiras ou guindastes específicos para a descarga dos módulos. Destaque as especificações e precauções ao utilizar empilhadeiras. A escolha pode ser feita de acordo com o cenário no local da usina. Antes de iniciar a descarga, inspecione os módulos e os equipamentos de transporte para evitar perdas de módulos devido a falhas operacionais ou do equipamento. Ao descarregar com uma empilhadeira, a altura do braço frontal da empilhadeira deve ser maior do que a altura da caixa do módulo no palete. Quando o braço da empilhadeira se aproximar da caixa, ele deve ser mantido paralelo. O comprimento do garfo deve ser maior que 3/4, mas não deve exceder a largura do palete. E é necessário tomar cuidado para não danificar a embalagem externa dos módulos. Recomenda-se adicionar um acolchoado de espuma ao braço da empilhadeira para evitar compressão e colisões. Quando utilizar um guindaste para essa descarga, é necessário equipamento especial. É proibido descarregar diretamente com cabos de aço. Atenção à velocidade da descarga. Não realize a operação de forma excessivamente rápida. Garanta que o centro de gravidade de toda a caixa do módulo esteja estável e manuseie com cuidado. Ao descarregar o container, preste atenção na distância entre a parede interna do container, as caixas dos módulos e entre as caixas de módulos. Evite danos ao filme de embalagem externa devido ao atrito. A área de colocação dos módulos deve ser plana e ampla. Evite colocá-los em locais que acumule água com buracos ou inclinações. Ao empilhar os módulos, o número máximo de camadas deve ser limitado a 2. Os módulos devem ser colocados de forma organizada, com as bandejas superior e inferior alinhadas, evitando que as bandejas fiquem suspensas ou inclinadas, ou que os pés das bandejas fiquem desalinhados. Ao armazenar por longos períodos, cubra os módulos com material impermeável. Em cenários de transporte e descarga, os métodos operacionais de empilhadeiras e guindastes podem ser combinados. Ao desempacotar os módulos, é necessário garantir que o terreno esteja nivelado. Utilize fixadores dedicados anti-tombamento
para colocá-los de um lado da caixa a fim de evitar que os módulos tombem. Forneceremos desenhos orientativos para a referência dos clientes. Recomenda-se o uso de um estilete ou tesoura para cortar a embalagem externa da caixa. Não risque a chapa traseira ou o quadro. Após abrir a caixa, verifique imediatamente se a quantidade de módulos e as informações do código de barras nas molduras correspondem com as informações da nota de envio. Para a segurança pessoal e dos módulos, é necessário que alguém segure o módulo durante o processo de desempacotamento e use um fixador dedicado anti-tombamento para evitar que o módulo tombe, o que pode causar rachaduras ocultas nas células internas ou até mesmo a explosão do módulo quebra do vidro. Use luvas de proteção durante o processo de desempacotamento para evitar lesões nas mãos ou deixar impressões digitais na superfície do vidro. Se houver vento no local, preste atenção especial à segurança, especialmente em ventos fortes. Nessa situação, recomenda-se não seguir com o desempacotamento e manter seguros os módulos que eventualmente já tenham sido desempacotados. Antes de mover os módulos, confirme o estado de cada módulo. Pare imediatamente o manuseio caso sejam detectadas anomalias, como trincas nos vidros. Tire fotos para registrar informações sobre os pontos de danos na parte frontal e traseira da embalagem dos módulos. Após registrar as anomalias conforme exigido, empilhe-os em local apropriado. Durante o processo de manuseio, é proibido que indivíduos carreguem os módulos nas costas ou os arrastem com cabos. Os módulos devem ser levantados por duas pessoas e colocados cuidadosamente sob o suporte. Antes de serem colocados na posição de instalação, verifique os terminais positivo e negativo dos conectores macho e fêmea antes de prosseguir com a instalação. Módulos que precisam ser instalados em alturas maiores devem ser montados utilizando um andaime de pé. Não pise, bata ou ajoelhe-se sobre a superfície do módulo. Isso pode causar rachaduras ocultas dentro do módulo, afetando o seu desempenho. Existem dois métodos de fixação para os módulos: instalação com parafuso e instalação com bloco de pressão. Tomando a instalação com parafuso como exemplo, coloque a arruela do parafuso, a arruela interna e a porca nas respectivas posições e aperte-as utilizando ferramentas elétricas. A faixa de torque para apertar o parafuso M8 varia de 12 a 16 Nm. Durante o processo de instalação do bloco de pressão, siga as etapas. Primeiro, instale o fixador externo, depois a arruela de mola na posição correta, em seguida, o fixador de arruela. Finalize apertando os parafusos e porcas. A faixa de torque para apertar os parafusos M8 varia de 14 a 18 Nm. Após apertar o fixador de borda, coloque o fixador do meio e aperte-o após ajustar o segundo módulo. Após a instalação do módulo, conecte os terminais positivo e negativo dos módulos antes da conexão à rede. Conecte os terminais positivo e negativo do conector em sequência. Confirme que a conexão foi feita após ouvir o clique. É proibido contorcer o cabo, pois isso pode enfraquecer a vedação ou causar rachaduras por estresse. O conector deve ser mantido seco e limpo durante a instalação para evitar que água ou areia entrem nas pontas de conexão, o que pode resultar em uma conexão falsa e causar arco elétrico, danificando o conector e os módulos. É essencial garantir que o ângulo de curvatura do cabo de conexão seja maior que 120 graus, para evitar danos e envelhecimento prematuro. Lembramos que é proibido fazer furos adicionais na moldura dos módulos. Instale um módulo por vez, calibre e fixe um no local antes de passar para o próximo. Busque fazer a montagem corretamente desde a primeira vez, especialmente em áreas com ventos fortes. Para garantir a utilização mais eficiente do sistema, recomenda-se instalar módulos com a mesma classificação de potência e corrente no mesmo arranjo fotovoltaico. Recomenda-se que módulos com diferentes níveis de potência sejam instalados de acordo com os desenhos de construção do projeto para garantir o uso seguro dos módulos e evitar danos causados por raios e eletricidade estática. As molduras dos módulos devem ser devidamente aterradas. Cada string deve ser conectada ao sistema de aterramento e os módulos dentro da string também devem ser interconectados com o condutor de aterramento para garantir a equipotencialização. Recomenda-se aterrar utilizando os furos de aterramento marcados nas molduras dos módulos. Furos de montagem não utilizados nos módulos também podem ser usados para instalar dispositivos de aterramento. Esse é o processo de instalação dos módulos LONG.
Você também pode ligar para a central de atendimento 400 ou entrar em contato conosco no site oficial da Long. Utilizando a energia solar, estamos moldando um futuro sustentável. A Long nunca para. Seguimos firme ao seu lado, dedicando esforços incansáveis para proteger o planeta e promover um amanhã mais verde e sustentável para todos. Longi.